Está começando mais um BeValueCast, o nosso podcast de finanças e negócios. E hoje estamos trazendo um convidado muito importante no mercado financeiro da região, Gabriel Panici. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vini. Obrigado, Lucas. Eu me chamo Vinícius Farias, sou o host e co-host desse podcast. Eu sou o Lucas Simões, investidor profissional, sócio do Vinícius na BeValue, e hoje a gente vai falar com o Vinícius aqui um pouco sobre Panici, sobre assessoria, sobre mercado financeiro, sobre finanças e como é que a gente consegue melhorar a vida dos jovens aí no mercado financeiro. E nessa tarde chuvosa aqui em Belém do Pará, a gente queria começar te conhecendo, né? Conte um pouquinho sobre você, sua história, como você chegou até aqui e por que assessoria de investimentos. Muito obrigado por me convidarem, né? Passar um pouco da minha experiência aqui para esse jovem investidor, né, que está começando agora. E que eu entrei no mercado, né, de paraquedas, porque eu estudava administração, né, na faculdade, só que eu sempre tive vontade de empreender. E eu comecei com empreendimento no mercado de suplementação. E eu sempre gostei na parte de finanças, né? De mexer com caixa da empresa, de até mesmo pegar a sobra que tinha do caixa da empresa e investir. Eu comecei a estudar sobre investimentos e estudei até mesmo sobre criptomoedas na época. Só que aí depois foi com o tempo eu percebi que o meu ramo não era aquele. Não era na parte de suplementação e sim na parte financeira. Eu comecei a estudar a fundo, né? Inclusive eu estudei também sobre day trade, né? Na época que ficou muito famoso. Só que eu queria me profissionalizar. E durante um tempo eu vi qual era o melhor caminho, que na minha cabeça era via uma instituição grande, bancária, né? Então eu estudei para tirar uma certificação que na época me recomendavam para tirar o CPA 10. E aí, para me destacar, eu estudei por uma certificação melhor, que era o CPA 20. Eu tirei essa certificação e, como qualquer pessoa recém-formada ou até mesmo quando tira um certificado, vai para o mercado de trabalho através do LinkedIn. Então, eu recebi uma proposta de 2 grandes bancos, não vou mencionar quais são, mas eu recebi também uma proposta da InvestSmart XP, e eu avaliei o plano de carreira e vi que no mercado de assessoria eu poderia atuar de uma maneira mais aberta, vamos dizer assim, e mais voltada para os objetivos do cliente, não somente os interesses da instituição. Então, eu vi que eu poderia trabalhar de uma maneira que, na minha cabeça, era uma maneira mais conectada com o cliente. Só para eu contextualizar aqui na minha cabeça. Logo que tu tirou o CPA 20, já entraram em contato contigo para te chamar para o mercado de trabalho? Sim, durou mais ou menos uns 2 meses. Legal, assim. cara. Bem rápido, né? E o que é interessante, né, que quando eu vi que para mim fazer mais sentido entrar na InvestSmart XP, eu precisaria tirar uma outra certificação, que era a Ancor, né, que aí já poderia atuar como um assessor de investimentos. Eu tirei a Ancor, iniciei meus trabalhos foi em 2023. Hoje eu olho para trás, né, e vejo que eu não me arrependo em nenhum momento, né, de ter escolhido esse caminho, porque eu percebo pelo meu próprio relacionamento com meus clientes. Eu vejo que eu não sou preso a metas, a produtos, e sim atendendo de acordo com o objetivo, tanto financeiro quanto patrimonial, como também de vida do meu cliente, da melhor maneira, com as soluções que eu posso conseguir entregar. Cara, isso é muito fera, porque eu lembro do dia que o Panici chegou no escritório, mano. O Panici chegou lá, inclusive ele tinha um terno igual do Felipe. A gente foi no dia de tirar foto, lembra? Aí o Panici chegou lá, só que ele não tinha nem roupa social, mano. Ele tinha uma camisa. Ele tinha, não, uma Tava todo camisa. errado, né? Uma camisa tipo de frio, assim, branca, e de calça de blazer e o blazer. Que inclusive era igual ao do Felipe, que é um dos sócios, né? E aí a gente, tirando graça lá com o Panici, desde o começo, tirando graça com ele, a gente sempre foi de brincar muito. E aí, na gravação, o Panici até interpretou um cliente. Tanto que ele tava descaracterizado. Tava descaracterizado. Aí, dali em diante, moleque, deslanchou um monte. Pode continuar, mano. O Felipe, ele apostou em mim, né? Foi um day trade. Ele apostou em mim e ele falou, cara, será que ele vai pra frente ou não? Mas, como eu falei, é uma área que eu me identifiquei muito, não só pela parte financeira, mas também pela parte de relacionamento. Então, casei uma coisa com a outra. Então, só deu certo. Tanto que recebi a notícia, né, agora final de 2025, numa reunião de premiação interna lá do escritório, que eu virei um novo sócio executivo regional aqui da nossa filial. Agora eu faço parte da administração ali. Olha aí. Agora é o chefe. Mano. Obrigado. Parabéns mais uma vez, irmão. Deus te abençoe.
E o que vai mudar, mano, de como tu era um assessor antes e o assessor agora Transição. administrativo? Basicamente, do que eu fiz, né, não vai mudar nada. Eu vou continuar fazendo, atendendo meus clientes, trazendo mais clientes também para minha base, e focando na estrutura patrimonial do meu cliente com base no objetivo dele. Agora vai mudar porque eu vou ter responsabilidades com o escritório, ou seja, eu vou ajudar na parte de contratação, então vou avaliar também outras pessoas que vão entrar lá, eu vou ajudar também, por exemplo, algum assessor que precisa de alguma ajuda para desenvolver, às vezes, uma carteira de investimentos. Vai ter teus discípulos. Exatamente, então vou dividir um pouco mais as responsabilidades administrativas. Agora tu é um líder, né, lá do Exatamente. escritório, então tu vai ter que ter essas responsabilidades de gestão. Não somente lidar lá com teus clientes, mas agora lidar com pessoas que dependem de ti para seguir um caminho. Então, eu acredito que é um grande avanço, porque uma coisa é tu te liderar, outra coisa é liderar outras pessoas. Então, tem que ter autorresponsabilidade não só contigo, mas com essa galera, que eu acho que é um passo muito importante. E o que tem agora acima disso, que tu já é sócio administrativo? O que tem depois disso? Tem alguma coisa ou... Lá no escritório, né, ele era dividido antes entre duas pessoas, que era o Felipe e o Vitor. Agora eu tenho um percentual, né, dessa participação, não é ainda igualitária, e o que eu posso almejar é um aumento dessa participação, né? Então isso daí vai do meu desenvolver ainda como profissional. Entendi. Tu recebe agora, por exemplo, eu não lembro como é que funcionava mais ou menos a Investmart em relação à distribuição de lucros dos assessores. Então, por exemplo, se tem 10 assessores lá, uma parte do trabalho deles agora tu recebe em porcentagem, como tu é sócio administrativo? Como toda empresa tem aquele balanço, né, de lucro e de despesa, né? Então a gente vai oferir esse lucro aí no final. Se não tiver lucro, prejuízo, a gente assume igual. Então, Entendi. então no Top. final vai ter essa distribuição de uma maneira proporcional. Muito top. E agora falando da empresa no geral, né? Para quem não sabe, a InvestSmart hoje ela é um escritório de investimentos credenciado à XP, que tem um atendimento nacional e até mesmo internacional. Hoje a gente faz parte, né? A gente tem duas filiais aqui no Pará, que é uma em Belém e outra em Marabá, mas o escritório ele conta com mais de 100 escritórios espalhados por toda a região do país. E sim, eu tenho participação como acionista da empresa, então eu sou sócio, né, da empresa no geral, mas que é um pouco diferente da minha participação aqui na filial, que é uma participação mais administrativa agora, com uma representatividade maior também, com as responsabilidades da filial aqui na região. E a tendência, né, é crescer e, consequentemente, o meu nome também vai crescer a nível nacional. Legal. Inclusive, tu até tava concorrendo a um prêmio no passado, né, de melhor assessor do Norte. Eu tirei o top 3 melhor assessor do Norte em 2025, Caraca. pelo Prêmio ABAI, que é a Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos. Lá tinha gente do BTG, da XP, do Safra. Que legal, mas... Aí eu fiquei nos top 3 melhores. Isso graças ao jiu-jitsu, né? Graças a Deus. Porque ele finalizou os outros concorrentes. Então, isso não deu pra ninguém. Bom, mas Faixa azul pegou todo mundo lá. é um ponto legal falar do jiu-jitsu, né? Que eu tomo isso daí também pra minha vida. O Vini também, que é jiu-jiteiro, né? Parceiro de tatame, sabe que, cara, lá dentro todo mundo é igual e não existe aquela ideia de um é melhor do que o outro. Independente, o cara tá lá. E o cara que é faixa preta? A gente aprende a apanhar, a gente aprende a bater e a gente aprende a ser humilde também em querer continuar crescendo. A gente sempre vai ser um eterno aprendiz. Então, eu levo isso daí pra minha vida profissional. E o cara que é faixa Ele preta? quis dizer que se tu for médico, se tu for administrador, se tu for produtor de conteúdo dentro do tatame, tu vai apanhar igual. Ah, É, legal. então, Independente ser da tua profissão, tem ali Legal. o respeito fora e dentro do tatame que vai... Não importa quem tu és fora dali. Ali dentro, tu é um parceiro de jiu-jitsu. Inclusive, lá em São Paulo, quando a gente treinou com o Nima, tinha um cara lá que, se eu não me engano, ele era gari. Você Sério? lembra disso? Ele tava Não, com uma não calça recordo. preta. Ah, é verdade. O Nima verdade. falou que ele era gari. E o cara lutava muito, mano. Sim. Muito, muito, muito. Lá- Faixa marrom, eu acho. E até o faixa preta lá, cara, não dá pra ele dizer que ele tá no auge, assim, porque ele sempre vai aprender alguma coisa nova. Então Com certeza. é igual na vida, né? Aqui a gente, se for falar de profissão, né? Eu nunca vou ser melhor do que ninguém, porque sempre vai ter alguma coisa que eu vou ter que melhorar, que eu vou ter que me atualizar, que eu não posso estagnar. Então, é vida do empresário, né, hoje. É verdade. E com relação a essa questão de sempre estar melhorando, mano, como é que tu enxerga hoje o mercado de assessoria? Como é que
que tu enxerga hoje como os assessores estão atuando no mercado? Para onde que tu acha que isso vai? Como é que isso pode melhorar? Conta um pouco aí pra gente. De uma maneira bem objetiva, né? O mercado da assessoria de investimentos, eu acho que a massa, vamos dizer assim, ela ainda é muito ligada a focar somente em investimentos. Então ela leva realmente, de uma maneira literal, assessoria de investimentos. Mas eu vejo que o assessor, né, do futuro, né, que realmente ele quer tomar isso como uma carreira de longo prazo e não ficar perdido ou realmente ficar sujeito a mudar de profissão, ele tem que focar uma análise 360 da vida do cliente, um atendimento realmente patrimonial, um atendimento financeiro, né, não somente ligado à parte de investimentos. Então, hoje, eu tenho clientes que, por exemplo, ele só precisa de uma reserva de emergência, porque ele é um cara que gosta de tocar, o principal investimento dele é imóvel. Uhum. Então, como é que eu vou mostrar para ele um portfólio de investimentos diversificado, onde ele pode ganhar sei lá, em fundos imobiliários, em ações e tal, sendo que ele só quer ter a reserva de emergência dele, mas o foco dele de diversificação para se alavancar é imóvel. Então, eu procuro também alinhar o desejo dele com o que a gente consegue entregar para trazer melhores resultados. Então a gente faz isso com N produtos como consórcios, financiamentos e estrutura de uma maneira inteligente, não uma maneira de tá aqui, é um produto que eu tenho que bater uma meta. Não, mas é algo estruturado com base no planejamento do cliente. Então, muita coisa muda. Então, se eu for, por exemplo, uma coisa que eu sempre digo, tá? Que aí vocês podem concordar comigo ou não. Eu acredito que não existe perfil de investidor conservador, moderado ou arrojado. Eu acredito que cada um tem seu perfil diferente por conta da sua realidade financeira ser diferente. Então eu digo que tem o perfil de investidor do Gabriel, o perfil de investidor do Lucas, o perfil de investidor do Vinícius. Se eu for pegar, por exemplo, uma maneira bem rápida de associar, duas pessoas, as duas têm 30 anos, as duas ganham 20 mil por mês, só que uma é solteira e outra ela é casada e tem 2 filhos. Como é que eu vou montar uma carteira? E os dois têm um perfil mais agressivo. Como é que eu vou pensar numa carteira de investimentos igual, os dois, sendo que um tem dependentes e outro não tem dependentes? Um pode se arriscar mais, o outro, se for se arriscar mais, pode prejudicar a saúde financeira da família. Entendeu? Então, não posso montar uma carteira igual só porque ele é agressivo. Uma coisa bacana, eu perguntei pra ti essa semana. Eu falei assim, Lucas, qual que é o papel do assessor? E aí o Lucas respondeu mais ou menos assim, cuidar do patrimônio para que o patrimônio dure e que tu consiga se aposentar mais cedo e gere renda. Mas aí a gente traz a visão de que hoje tu comentou que o assessor ele tem que estar numa visão 360 da vida da pessoa. Então, não é só cuidar do dinheiro ali dos investimentos. Então, é ver a alavancagem de imóvel, ver como é que tá o seguro de vida, ver como é que tá a produção patrimonial para fora. Uhum. Então, até troca de carro, assessoria, além do Investmart, vocês fazem também consórcio de imóveis, né? Uhum. De automobilístico. Então, é uma visão 360, não só um acompanhamento dos investimentos, mas tu tem que conhecer a vida da pessoa por inteira, né? Tu tem que virar um amigo íntimo da pessoa. E também, só para complementar, né? Também não é só, pô, eu quero comprar o imóvel, mas eu também tenho que ser realista se dá para fazer ou não. Então, eu já teve muitas vezes de um cliente com um desejo muito grande, que é muito acima da realidade, né? E eu falar para ele, cara, não é o momento. Então, eu tenho cliente que desde 2023, desde um longo tempo está comigo, sempre teve a vontade de investir em imóveis com uma diversificação de patrimônio, né, de uma consolidação de patrimônio. E eu falei para ele, não era o momento, não era o momento, mas agora em 2026 chegou o momento. Uhum. Que ele já tem uma estrutura segura, onde financeiramente ele vai ter o patrimônio dele financeiro e ao mesmo tempo ele pode diversificar no patrimônio mais mobilizado. Então, às vezes é um momento, né, que ele precisa crescer e entender, né? Então, eu gosto de dizer que você tem os seus objetivos, você tem a sua realidade. Você passa toda a sua realidade para mim, eu faço todo esse diagnóstico e sento na sua cadeira com a minha cabeça mais técnica e estruturo isso num planejamento para você. Então, é basicamente isso o trabalho do assessor. Não é só focar em investimentos, mas sim pensar de uma maneira holística na vida familiar. E eu acho que algo que é importante complementar é que esse é o modelo de assessoria hoje. Porque antes não funcionava tão redondinho assim. Eu acredito que hoje o modelo de assessoria convencional que a gente está vendo nos escritórios de agentes autônomos, ele está tendendo mais a um lado quase que um family office. Ele não se prende apenas ao que diz respeito a investimentos.
que foi justamente o que tu comentou. Então, o Family Office nasceu há muitos anos atrás e lá nos Estados Unidos funcionava dessa forma. Ele olhava para a carteira não apenas de uma pessoa, mas de uma maneira familiar, de uma forma holística. Então, ele via ali como é que ele consegue ter tanto uma eficiência tributária, economizando imposto, dolarizando esse recurso, e também na questão de investimentos. Há uns anos atrás, na assessoria, era dessa forma que acontecia. Não era dessa forma que acontecia. Então, o cara que era agente autônomo XP, ele só tinha ali aquele horizonte que ele podia trabalhar. Hoje em dia, não. E a InvestSmart, inclusive, foi uma das primeiras que começou a trabalhar com essa forma mais holística, de buscar outras alternativas. Então, com o tempo que eu trabalhei na InvestSmart, tinha cliente que nem tinha conta na XP. Tinha cliente que só fazia investimento internacional, só fazia só fazia consórcio. Então, tem ali uma metodologia que é muito além de XP, muito além da assessoria convencional que a gente está acostumado e que hoje funciona muito bem. Inclusive, tem até uma mulher que eu estava assistindo o vídeo hoje, que ela trabalha só de Family Office. Aí ela estava falando das características. A gente visitou um Family Office lá em São Paulo. Foi. Que não era tão bom assim. Era um Family Office, tipo, nota 6, assim. 6, 7. 6, 7. Mano, Não sei se tu sabe, mas a gente tem dentro da InvestSmart o atendimento para Multifamily Office também. Então. No finalzinho do ano passado começou, né? Antes da gente passar pro próximo assunto, eu queria fazer um parênteses aqui pra gente falar do estúdio da TEP Produtora, que é aqui onde a gente grava os nossos podcasts. Maravilhoso, por sinal. Maravilhoso, então estão com vagas disponíveis. Vamos deixar aqui na tela o @ do Instagram para você entrar em contato e também gravar o seu podcast, que é de qualidade altíssima, assim como você está assistindo aqui. 4K, HD... Ainda tudo tem de bom. um cafezinho no top. Ainda tem um cafezinho. Então, cara, essa questão da assessoria hoje, eu acho que tá indo pra um caminho muito legal. E é o que vai destacar as pessoas. E exatamente, porque não tem como hoje, se for perceber, tu vai direto para São Paulo também, deve perceber, tu bate numa árvore, cai 30 assessores. Sim. E não tem como, esses assessores vão crescendo, mas as pessoas que têm patrimônio acumulado não crescem na mesma velocidade. Então acaba que esses assessores ficam sem clientes. Então, qual que vai ser o diferencial? Ter que atuar ali numa via 360, onde a gente acompanha não só os investimentos, mas uma vida como um todo. Assim a gente cria o diferencial da assessoria, não só, mas como um acompanhamento de investimentos. Eu digo também que lá para região sul e sudeste, né, é muito isso. A assessoria de investimentos é algo muito comum e muita gente já foi abordada. Banal até, né? Banalizaram. E aí, aqui pro norte, né, nordeste, já é algo que eu digo que o mato tá um pouco mais alto, então não tem como a gente reeducar, vamos dizer assim, trazer uma boa experiência, né, pro cliente. Então, trazendo essa visão de não só um assessor que, porque eu falo que às vezes banal assim um pouco desse atendimento, porque é muito assessor que é produteiro. Sim. Né, o cara que vai chegar contigo e faz quase que uma atuação igual de gerente bancário. Queria te passar um produto X e Y e não é essa ideia, né? A ideia é que a gente realmente atenda na medida que o cliente precisa, né? E não algo que a gente precise. Então... Tu abriu um gancho para uma pergunta que eu ia fazer sobre exatamente isso, conflito de interesse. A gente vê em alguns escândalos de algumas empresas que existem assessores que te oferecem um produto simplesmente só para eles ganharem a comissão. Sim. Não tem benefício nenhum, na maioria das vezes. Perdão. Não tem benefício nenhum, na maioria das vezes, para o cliente. Eu queria que tu explicasse mais ou menos o porquê acontece isso, como e como se evitar esse tipo de coisa. Isso daí também puxa, um bom gancho, né? Porque é algo que, para quem já teve contato, pode ser que não tenha passado por isso, pode ser que já tenha passado por isso. Eu já tenho clientes que passaram muito por isso, tá? Me tem também uma maneira de evitar isso, de uma maneira contratual para evitar. Então, não é algo falado. Né? Isso tem muito a ver com confiança, né? Então, hoje, como é que funciona o modelo da assessoria que era antigamente, como é que está sendo agora? Ainda existe, né, um modelo de commission based, ou seja, qualquer tipo de alocação que você fizer, seja em bolsa, seja em fundo de investimento, seja em renda fixa, é um repasse, tá, de percentual, seja de corretagem, seja de taxa administrativa, para instituição, que no caso, vamos botar aqui a XP. Essa parte ela é distribuída para o escritório e depois repassada para o assessor. Ou seja, de acordo com que eu aloco o teu dinheiro, eu vou ganhar um valor X. Certo. E por via de regra, que é literalmente assim,
O produto que mais paga para o assessor é um produto que é péssimo para o cliente. E o produto que é muito bom para o cliente, geralmente ele paga uma comissão muito baixa para o assessor. Então, na lógica, quando o assessor, né, ele quer fechar a conta no final do mês, ele quer ter a renda dele, ele quer comprar o pão de cada dia lá de casa, da casa dele, às vezes ele vai ser... Que assessor é esse, né? Vai comprar o pão... Se queimou. Não, vai Tô comprar brincando. o pão da casa dele, ele vai ser instigado a te empurrar algo que não faça sentido. Ou às vezes até te colocar numa taxa mais baixa do que ele poderia te colocar. Então é errado? Cara, às vezes o cara já vai meio mal intencionado, mas às vezes o cara ele vai olhar pra realidade dele e vai falar, eu tenho que fazer isso. Né? É igual o cara do banco hoje, Sim. que para manter o emprego dele ele tem que bater as metas do banco, senão o banco manda ele embora. Então, de uma maneira para mudar isso, só um adendo, né? Esse modelo de commission based ele é proibido em alguns países, porque ele gera essa possibilidade grande de conflito de interesse. Uhum. Não é o modelo que eu atuo hoje. Hoje o meu modelo é o modelo que nos Estados Unidos e nas grandes economias é o modelo predominante, que é o modelo de FII fixo, modelo de FII based. Ou seja, eu deixo de lado o que eu ganharia por produto, tá? Fornecido, e ganho em cima do patrimônio do cliente e sobre também o desenvolver desse patrimônio. Então, Performance. Performance. Então é uma remuneração mais direta e já acordada, é um percentual específico. Isso. Então então já deixa aquela ideia de eu te passar uma alocação que não faria sentido porque ela paga mais, porque eu não recebo mais. Então, contratualmente, eu não tenho mais essa possibilidade de ganho. E eu já ganho direto. Se de repente eu não te entregar performance, eu não te entregar aquilo que é pré-estabelecido contigo, atrelado aos teus investimentos, você vai sair da assessoria. Então, eu tenho que te entregar performance. Então, já é algo mais direto. A gente já caminha na mesma via, entendeu? Então, a gente já tem os mesmos interesses. Não há mais conflito. Então, o modelo de FII fixo hoje é que eu adequo para todos os meus clientes. Eu tenho poucos clientes que são no outro modelo, porque, enfim, eu não obrigo a pessoa a querer mudar, mas eu falo sobre os benefícios, falo sobre como é o meu atendimento com base nesse modelo. E é um modelo onde que eu não olho só para o investimento. Então, tu falou sobre a parte tributária. Eu olho muito para a parte da declaração de imposto de renda do cliente, como é que eu faço para melhorar a dedução de imposto, ou melhorar a questão de restituição. Eu melhoro dentro da carteira do cliente a parte de diferimento fiscal, ou seja, para ele deixar esse custo de imposto que ele poderia ter hoje para jogar lá para o futuro. A parte de alocação internacional, a parte de estrutura sucessória. Então são coisas que dentro desse modelo até mesmo me incentivam a querer ainda mais ser um parceiro do meu cliente. E não ser somente um prestador de serviço. Inclusive, isso sai da bolha PF e entra na PJ também, que tem como o Panice, por exemplo, hoje ele tem cliente que começou como cliente pessoa física, aí o cara tem uma empresa, o Panice ajuda aqui, ajuda ali, troca uma lâmpada, de repente o Panice já tá tocando toda a parte financeira da empresa. Já comecei com o pai de uma família e eu tendo a mãe, tendo a empresa, Legal. tendo o parente, enfim. Cachorro, Porque papagaio. Eu digo que a assessoria, cara, é relacionamento. Porque não dá para o cara ser extremamente bom tecnicamente se ele não tem uma conversa boa também com o cliente a nível do cara confiar nele como um amigo, né? Um parceiro realmente, de fato, não só um terceiro lá que tá auxiliando ele numa ponta que vira e mexe pode trocar ele por outra pessoa. Perfeito. Então hoje o que mantém mesmo o cliente Relacionamento. é esse relacionamento. Outra coisa que eu ia te perguntar, a gente falou sobre comissionamento, comissão. Hoje a Investmart ela atua com alguns produtos fora XP, certo? Sim. Tu, hoje em dia, como um grande assessor que tu te tornou, os teus clientes te remuneram mais pela XP ou por produtos da Investmart? Aí tu quer saber o nome do santo, né, mano? Não, eu queria saber como é que funciona as Tá, vou dar um passo atrás para poder depois chegar na tua resposta. Tá, certo. Não é a InvestSmart que ela fornece produtos fora XP, tá? Hoje, lá atrás, né, como o Lucas comentou, a InvestSmart viu que uma oportunidade onde a demanda do brasileiro hoje vai além do que somente investimentos. Entendi. Então trouxe esse atendimento 360. Para melhor atender o nosso cliente,
foi constituída uma holding que se chama Bismart, e um dos braços dessa holding, que se chama InvestSmart, tem um contrato de exclusividade com a XP, onde a gente tem exclusividade na parte de investimentos com a XP e de serviços que a XP também entrega. Para atender o nosso cliente em outras searas, como câmbio, como seguros, como consórcios, até mesmo na parte do internacional, a gente traz outros setores. Por exemplo, na parte do nosso setor de internacional, o nome da empresa se chama Dolarism. Na parte de crédito, é Bismart Crédito. Parte de seguros também é Bismart Seguros. Então, cada um é um setor diferente. Então, quando eu vejo que tem uma demanda como essa, não sou eu nem eu que fecho, né? Eu não tenho essa permissão, essa autonomia. Eu só intermedio, eu passo para o cliente, para o setor, e o setor tem o profissional certificado e autorizado para fechar essa demanda. Entendi. Então, eu gosto de dizer que, além de eu ter mapeado, né, essas oportunidades, de ter mapeado essas demandas, eu consigo também entregar para um profissional onde ele vai ter N soluções, não só vinculadas a uma instituição, para entregar a melhor solução possível. Então ele não está... É um hub de soluções, né? Exatamente, é um hub de soluções. Então na InvestSmart o cliente ele tem essa praticidade, essa oportunidade de ter acesso não só em uma só instituição. É por isso que a InvestSmart, né, Bismart, ela foi por muitos anos top 1 de assessoria nacional, né? Sim, eu gosto de dizer que tem um ranqueamento, né? Tem mais de 700 e poucos escritórios credenciados da XP. E hoje a InvestSmart, eu gosto de falar que ela sempre tá no G4 ali, como se fosse o G4 do Brasileirão. G4 do Canção. Existe um ranking que se chama G20, que é os 20 maiores e melhores escritórios da XP. E a InvestSmart sempre tá nesse G20. Quando tá no G1, é marmelada. Mas, enfim. Quando eu fui na Expert 2023, tava muito top o... Como é que fala? O stand da InvestSmart. E eu acho que esse ano a gente não pegou. Não, os caras top 3. Acho que foi, por aí. Mas tava... Tu chegou aí nessa Expert? Ah, tu foi que o Vinícius tava cadeirante? Ele tava cadeirante, né? Então ele roubou a cadeira de rodas do... Fez uma corrida lá. Esse dia... Foi tu que participou da corrida ou foi outra pessoa? Não, foi outro. Não, eu fiquei gravando, ó. Eu gravei só. Aí o Vinícius encontrou um outro cadeirante. Minha cadeira elétrica. Eu fiquei lá a ver navios. Mas deu certo. Rapaz, mas esse dia aí foi... A gente viu a Luiz Barsi. Tu viu o Thiago Negro. Não, foi o primeiro dia. A gente encontrou a Luiz Barsi. O pessoal da AGE. No segundo dia eu não fui, mano. No segundo dia o Lucas não foi. Foi o dia que eu gravei com o Thiago Negro. Deixou sozinho ali pra... Gravei com... Eu fui lá no Interlagos. O Economia Sinceros, que é o Charles Wicks. Caramba. Charlão. Gravei com aquele cara do Vai Tourinho. Sim, esqueci o nome dele. O Panice é amigo dele. Sim. Sério? Sou amigo dele. Amigão. Não, brincadeira. É amigo, sim. Eu fui na XP, né? E aí que eu tinha ganhado uma premiação de top performance em alocações automatizadas em renda variável. Aí eu fui convidado para ir ter uma reunião de negócios lá. O jantarzinho também, né? Não, só foi um almoço, na verdade. Jantar não teve. Jantar mais conheci a matriz, eu conheci a mesa lá do Vai Tourinho, aí bati uma foto. Legal. Ganhei uma premiaçãozinha, aí é isso. Tomou um cafezinho. Meu cafezinho. É super faturado lá na XP, eu não sei. Não saiu do meu bolso. E eu lá embaixo paguei. Eu não paguei. Lá na XP? Não, lá na XP não. Que são 2 prédios, né? Tem o prédio de eventos e o prédio operacional. Não, a gente foi lá ano passado. A gente subiu lá com o Lima. Ah, é verdade. Lá, a gente ficou sentado o prédio lá. da XP operacional a gente não paguei café. Verdade. A gente ficou lá, tipo... A gente tinha uma reunião, a reunião lá durou 20 minutos, era pra durar 1 hora, durou 20 minutos. Foi uns 30. Uns 30 minutos. Só que aí, poxa, a gente já tava lá, né? Bora tomar um café aqui, a gente ficou e lá foi super faturado. É de graça, né? Então comi café, biscoito, bolacha, tudo da XP. Aí a gente ficou lá com os carrinhos de Fórmula 1 da Aston Martin. Pô, mano, foi sensacional. Cara, mas o Vetorinho, o Pablo Spire, né? Ele, cara, uma pessoa fenomenal, assim, muito humilde. Cara, ele tem uma visão muito boa, assim, de mercado e ele almoçou com a gente, tava conversando de um cliente X que tava fazendo uma operação tal e, cara, deu pra tirar umas dúvidas, assim, muito legais. E conhecer a mesa dele, que é uma bagunça, cara. Tu vai ver, ela tem dólar, assim, tem o Trump, tem enfim, um monte de tela. E aí ele fala que ele é um cara muito disciplinado.
Ele fala que ele chega lá por volta de 5, 6 da manhã. Ele. Agora pensa, ele não... tem gente que grava vídeo com teleprompter. Não, ele pega uma tela de uma lousa com um pincel, ele bota só os tópicos lá, como se fossem as palavras-chave, e ele vai indo e vai gravando. Ele é muito Ele diferenciado. tem um X tempo pra fazer isso daí. Ele faz todo dia sem falta. É isso que a gente tem que fazer, mano. É tudo. Não, numa intensidade. Não precisa de 12 telas, né? Ele tem 12 telas. A gente pode fazer com um iPad. Ele fala Fazer até os quantas vídeos. horas ele dorme por dia. Ele dorme umas 6 horas aí. Meu Deus. Cara, tem gente que é diferente, né? Tipo o Paulo Vieira. O Paulo Vieira não dorme, mano. Ele passa aí o Beto do Sistão em pé, acorda. Pois é, mano. Eu não entendo essa galera. O Thales Gomes, ele falou que ele tem uma condição específica lá. Que ele consegue dormir 4 horas e é o mesmo descanso de alguém que dorme 8 horas. Eu não sei, eu não entendo. Mas Eu também não algum entendo. A neurocientista gente vai consegue entrar explicar. naquela teoria do sono profundo, que aí tem É igual o Batman. Sabia que o Batman, ele não dorme, né? O Batman ele dorme 30 segundos, tipo, no carro, que ele tem uma técnica que ele aprendeu lá com o pessoal da Hazal Hazal Gu. Aí ele dorme no carro, 30 segundos, pô, descansou. Eu acho que é isso que o TG Que faz. viagem! Só pode. Antes da gente ir pro próximo tema, eu queria contar a história de como eu gravei com o Thiago Niro, que eu lembrei agora. Conta aí. Assim, no segundo dia da Expert, tava sozinho. Sozinho, eu, a minha scooter elétrica, uma muleta, um microfone e alguns sonhos. Ele tava sozinho porque eu tive que ir pra Interlagos. Mas Não é porque eu quis deixar ele não sozinho. mais, né, né? que Estar não- sozinho. É que... Deixou o cadeirante sozinho, viado. Cara, PCD. Enfim, nesse dia eu tava convicto de que eu ia gravar com pessoas importantes. Eu tava acelerando, tava chamando a atenção, né? Imagina, tu tava passando ali no meio de um evento gigantesco e passa uma moto. Uma moto não, né? Esqueci Uma o nome. scooter. Uma scooter, Não né? tem como não perceber, né? Não, e ele passava buzinando, né? Tem. Ah, é verdade, tinha buzina também. E aí, esqueci. eu vi uma movimentação estranha. 5 seguranças e alguém no meio. Eu falei, eu vou passar lá por perto. Quem que era? Thiago Nigro, andando no meio da Expert. Ele anda com 5 seguranças. Né? Nesse dia ele tava com 5 seguranças. Cara, Só que eles não estavam todos de terno, estavam normais. E aí eu falei, caraca, Thiago Nigro, será que eu consigo atropelar alguém? Um dos seguranças. Um dos seguranças chamar a atenção, né? Eu passei por perto. E atrás dele tinha um amigo dele que se chama Matias. Que é ele se chama o Filho Rico. Eu acho que ele não se chama mais assim. Não? Eu acho que não, mas era o filho rico. Desde quando ele começou a gravar conteúdo, na época ele tinha acabado de começar a gravar conteúdo e aparecia pra mim os conteúdos dele. Eu comecei a seguir, comecei a engajar, então hoje em dia ele tá bem grande já. Ele foi tipo apadrinhado pelo Thiago. Porque Foi. tem o primo pobre, o pai rico, o primo rico e o filho rico. E aí, agora, ele já deve estar com uns 300 mil seguidores, mas na época ele tinha tipo 20 mil seguidores. Eu olhei, caraca, o Matias tá atrás do Thiago Nigro. Na hora eu fiz o cálculo matemático. Se eu falar com o Matias, se eu gritar com o Matias, ele vai parar. E se ele parar, o Thiago Nigro para. Porque eles estão juntos. Então, ao invés de eu gritar, Thiago, eu gritei, buzinando. Matias. Aí o Matias parou assim. Em choque, né? Ele não tava Ele ficou em esperando. choque. Porque, imagina, tá Todo mundo gritando o Thiago. Thiago aqui e o Matias. E a pessoa grita, Matias, que acabou de começar. saiu da bolha, né? Porque o cara. Mano, na hora que eu gritei Matias, ele olhou com expectativa. tudo assim. Ele viu uma scooter acelerando na direção dele. Ele abriu um sorrisão assim. Caraca, tem um fã PCD. Aí, só que quando ele parou, no mesmo momento os seguranças do Thiago pararam. E o Thiago parou também. Que ele não podia andar sem segurança. Aí eu levantei com a minha muleta e eu falei, bate uma foto comigo. Aí ele pediu pra um segurança bater uma foto. E aí, depois que ele bateu a foto, cumprimentamos e tal. E eu falei assim, eu consigo uma foto com o Thiago também? Aí ele falou, claro, Thiago, vem cá. Pá! E o Thiago saiu no meio das seguranças. Opa, tudo bem? O Thiago é altão, né? Tem quase uns 2 metros de altura. Olhou pro PCD, assim, pô, vamos tirar uma foto. Aí eu aproveitei, nessa época eu tava captando opiniões sobre inteligência artificial no mercado financeiro. Aí eu puxei o microfone, aproveitando que tu tá aqui pra tirar uma foto, bora gravar um vídeo? Quem gravou o vídeo? Matias segurou o vídeo. Caramba. Aí eu peguei, Eu jurava que era o Lucas que tava gravando. Não, o Lucas tava o Lucas não tava. Não, eu sei, pô. Mas eu não sabia que tu tinha ido pra Interlagos. Aí eu fiz aquela pergunta daquele vídeo. E aí deu certo. Gravei o vídeo com o Thiago Nigro. Tirei foto com o Matias. Não. O Matias gravou teu vídeo. O Matias gravou meu vídeo. Curto muito os vídeos do Matias. O cara é diferente. Ele arranjou um modelo de vídeo ali que viraliza todos os vídeos que ele posta. Que é. Ele conseguiu a chave da internet. E aí consegui meus vídeos. E a fim dessa história maluca foi tudo pra introduzir sobre IA nas finanças. Que o Thiago Nigro deu a opinião dele.
que na fala do Thiago, ele fala que a IA nas finanças vai quebrar a perna de muito assessor ganancioso. E agora eu te introduzo a pergunta. Qual que é a tua opinião, primeiro, de IA na assessoria e como que ela pode mudar o mercado ou quebrar as pernas de assessores gananciosos? Tá, no caso, de uma maneira competitiva, né? Isso. Isso que ele falou não é mentira, não. Porque hoje tem muita IA que já faz isso, né? Se tu chegar para um chat GPT da vida, vai falar, monte um portfólio conservador, só assim, assim, a sala vai te montar com base no que ela tem dentro do algoritmo dela. Ou Então, algo muito mais simples, né? COI faz sentido ou não faz? Aí ela pode provavelmente... pode dizer, resposta. mas aí, enfim... Só que o que diferencia, né? O que pode quebrar a perna do assessor ou não? Se for um assessor somente de investimentos, muito provavelmente esse cara deve estar com os dias contados. Se for um cara que preza pelo relacionamento e o atendimento holístico na vida familiar do cliente, eu acho que esse daí muito provavelmente não vai sair, né? Porque eu digo que também um assessor de investimento ele tem que ter uma opinião muito forte, né? Uma opinião que não só é para agradar o cliente. Então, qual é a dificuldade maior da IA hoje? É que hoje, na maioria das vezes, ela fala algo para te agradar. Então, quando ela não te agrada e tu fala que não agradou, ela te pede desculpas e tenta te agradar de alguma outra forma. Então, tem até umas teorias da conspiração que no momento que a IA tiver uma independência, pode ser que seja o fim do mundo, né? Sim. Que aí pode ser que ela comece a criar suas próprias opiniões e comece a julgar, vamos dizer assim. Ia ser doideira. E é doideira, né? Vai Pensar nisso ser daí. doideira. Então, eu digo que o assessor hoje ele não pode ser também uma IA que só quer agradar o cliente. Eu acho que tem que ter a opinião própria e botar o cliente, trazer as expectativas para o cliente para a realidade. E também entregar para ele um atendimento mais completo, mais 360. Então, esse tipo de assessor, ele tem uma longevidade, né, da carreira dele. Agora, o assessor que ele é somente investimentos, muito provavelmente vai ser o mesmo cara que a parte de investimentos do Itaú da vida, do Santander da vida, vai trocar e botar uma inteligência artificial para atender ao pessoal do varejo, vamos dizer assim. A resposta, então, é sim. Para essa galera que está começando a assessoria ou que já acessou só para pegar dinheiro da galera, vai ser demitido, entre aspas, pela inteligência artificial. É isso a resposta. E vamos dizer assim que para pensar no dono Esse é o dono de um banco assim da vida. Pô, tem um cara que vai fazer a mesma coisa que uma IA, vai fornecer os mesmos produtos, só que aqui eu tenho um custo X, aqui eu tenho um custo Y. Vai sair. Uhum. Entendeu? Então... Isso serve pra qualquer coisa. Tipo, hoje, se tu for pedir um lanche lá no Spoleto, antes tu pedia pro cara. Agora não, tem um totem. Uhum. Aí tu vai no Gendai, também tem um totem. No Netão Bom Bife, é um totem. Agora, se tu chegar com um cliente meu e falar, você quer trocar a assessoria do Gabriel Panice, que tu tem um custo X, para essa inteligência artificial, eles não vão trocar. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento que vai além do que somente o serviço. Então, o assessor hoje, né, que se antecipar em sempre se manter próximo do cliente, não só aparecer quando convém, porque tem muita gente que só aparece quando convém. Tem uma oferta XYZ que tá aparecendo. Não. Eu tenho contato com meus clientes mensalmente. Nem para dar um oi, para perguntar como é que tá a vida. Mas eu tenho esse contato próximo. Isso acaba sendo um problema porque acaba te limitando, né? Por exemplo, Panice poderia ter 100 clientes que ele assessora, mas ele tem 20 clientes próximos, porque é o que ele consegue acompanhar. Um exemplo. Isso não acaba limitando o teu teto de faturamento? Não, porque se eu atuo num modelo onde quanto mais o cliente tem, mais eu ganho, então, consequentemente, eu quero entregar o máximo de performance, porque no longo prazo, eu sei que eu vou ter o meu meio que, não é garantido, mas eu vou ter a minha renda, né, estipulada. E cuidando do patrimônio dos meus clientes que já estão com relacionamento de longo tempo. E além disso, tem a questão de fazer um Pareto infinito, né? Porque ele pode ter 100 clientes. Só que ele vê que 20% dão mais resultado do que os outros 80%. Aí não é que ele vai deixar de atendê-los, mas ele vai passar para alguém que pode dar mais atenção e essa pessoa vai ter um atendimento personalizado. O que acontece? Hoje tem muita gente que tá no modelo antigo, né? O modelo de commission based, ele tá com a carteira do cliente parada e aí ele tem que criar uma ocasião para gerar a carteira do cliente, para gerar uma comissão para ele, e às vezes vai além do que às vezes não faz sentido pro cliente. Isso acontece muito em renda variável. Então, cara,
é atender o cliente de uma maneira correta, né? E atrelado aos objetivos do cliente, não só quando convém. Então, essa é a minha visão. Eu tenho outra dúvida. Vou retornar um pouquinho ao assunto, mas Fifix e Commission Based. Na hora que vai entrar a assessoria, tem a opção de escolher qual quero? Ele pode escolher, mas eu sou muito mais pro lado do FIFIXO, né? Eu explico, a minha prioridade, né, é explicar principalmente essa diferença, né? Porque não existe almoço grátis, né? Tem muita gente que vende assessoria como se fosse um atendimento gratuito, e não é gratuito, né? Então, eu digo a diferença, eu digo o que isso pode ganhar, principalmente de confiança. Então, eu tenho muito cliente que já vem meio que ferido por falta de confiança no assessor, porque fez uma alocação em COI que só foi pensando no bolso, né, do assessor, não era uma alocação boa. Às vezes uma alocação... Cara, eu já recebi cliente que precisava de tantos mil para ter liquidez e tudo estava travado por 5 anos, 7 anos. Mas na prática, por exemplo, existe um produto ali, um CDB, que teu cliente ele quer aquele CDB. Tem como, na hora dele adquirir, colocar ali que tu não vai receber porcentagem, mas é por fee fixo, Não, ou ele escolhe, se ele estiver no commission based, tudo o que ele alocar, eu vou ter um rebate. Se tiver no fee based, tudo que geraria de comissão naquele produto que ele adquiriu vai voltar como um cashback para ele. Entendeu? Entendi. Porque não existe mais a... Eu não entendi como é que funciona isso. É uma opção dentro do Hub? É porque o Pani está explicando de uma forma um pouco mais technication. Uhum. Mas é o seguinte, o teu cliente chega na base. Na hora que ele chega na tua base, ou que ele já está na tua base, tu tem duas opções de tratar com ele. Ou por comissão, ou por FII fixo. São essas duas opções. Se tu optar por fazer por FII fixo, tu não escolhe mais qualquer tipo de remuneração dentro do produto. É sempre que, por exemplo, produto X daria R$700 de corretagem. Essa corretagem ela vai voltar para o cliente em forma de cashback. Então volta para saldo na conta. O assessor não ganha nada com isso. Qual é o objetivo do assessor no FII fixo? Fazer com que o volume patrimonial desse cliente aumente. Já no Commission Based, como é que funciona? Ele vai pegar um cliente que o produto, sei lá, daria R$700 de corretagem, de comissão. Só que ele pode, caso ele queira, alterar aquilo. De certa forma. Ele pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, mas não é um absurdo. Ele não pode vender uma pera por R$1.000. Ele tem que caber nesse escopo, certo. Entendeu? Mas o FII fixo, os R$700 que voltaram de cashback para o cliente, como é que eu, assessor, vou ser remunerado? Em que parte? No final do mês, esse recurso é debitado 1%, é tipo 1% dividido por 12, né? Não, varia o percentual de 0,4% ao ano a 1%. Mas eu não trabalho com porcento. O meu trabalho ele é entre 0,4% a 0,7%, de acordo com o tamanho do patrimônio do meu cliente. Então, por exemplo, eu tenho isso tabelado, tá? Por exemplo, o meu cliente que ele não tem 1 milhão de patrimônio, ele tem menos que 1 milhão, é 0,7%. A partir do momento que ele ultrapassa 1 milhão, já cai a taxa para ele para 0,6%. Então, eu também, além de trabalhar na performance do meu cliente, eu incentivo ele, quanto mais ele tem, menor ele vai ter o custo. Entendi. Muito bom. Então, o que é bom também é que é algo muito mais transparente. No commission based, tu não sabe quanto paga para o cliente. Hoje tem uma regra agora na CVM que tu consegue saber. Aí, esses 0,6% é em cima do patrimônio ou em cima do que o ano... Patrimônio líquido e é diluído nos 12 meses. E aí, por exemplo, eu gerei R$1.000 de cashback, mas o custo, só pra conta ficar fácil, tá? Mas o custo é 1.000 por mês, não é isso, mas é quase uma pizza assim no final de semana. Mas aí se deu 1.000 de custo com assessoria, 1.000 de cashback, basicamente tu não teve custo. Ele vem tudo acumulado. Então meio que fica elas por elas. Entendi. Nem percebem assim. Interessante. Então é tipo 0,6% do patrimônio dele dividido por 12 meses. Eu tenho um cliente que é o custo de uma assinatura de uma Netflix e uma Disney Plus, porque ele tem no mês. O custo da assessoria. Então depende muito do patrimônio e eu faço esses incentivos, né? É por isso que o assessor tem que ter bastante cliente, né? Imagina, o cara tem 10 clientes que pagam uma Netflix. Pra fazer muita coisa. Eu dou um exemplo. Vamos voltar para aquela parte dos conflitos pra gente entrar em um ponto importante. Posso só complementar com o último? Não pode. Tô brincando, claro que pode, mano. Fala. Não, mas tipo assim, vamos sair um pouco do lado do custo para também o lado da entrega de valor, né? Eu tenho cliente que, por exemplo, eu faço um trabalho que eu não ganho nada, tá, com isso, e muito pelo contrário, eu dou dinheiro pro cliente. É uma análise tributária, tá? Da base de renda tributável que o cliente tem. Eu fiz um trabalho específico disso para ele fazer uma aplicação em PGBL.
Então eu tenho um cliente que, por exemplo, ele ia ter um custo de assessoria comigo de R$ 6.000 no ano, se for somar tudo no ano. Só que eu consegui para ele nesse estudo que ninguém faz, tá? Ele pode chegar no gerente bancário dele e não vai fazer, pode chegar qualquer outro assessor, não vai fazer. E eu levantei um estudo para ele com base na base dele tributável do ano e quanto ele poderia aportar até 12% no PGBL para ele receber uma restituição X. Tem muita gente que confunde os valores que são tributáveis, então eu tenho que olhar olerite por olerite para poder fazer esse cálculo. Tem que olhar o quê? Olerite por olerite para ver o cálculo do que é tributável ou não, porque tem muita linha que não é tributável. E esse mesmo cliente que ele também questionou no começo a questão do FIBASE, entendendo, porque tem gente que entende custo. O brasileiro aí é, desculpa a palavra, meio dor de cabeça aí, por qualquer coisa que ele não puder ter custo, ele vai optar por não Desculpa a ter. palavra, ele é um bananão. Mas, Quase, foi quase. mas aí eu mostrei pra ele, ó, eu vou conseguir pra ti, fazendo essa realocação aqui, com base até na própria rentabilidade da tua carteira, eu vou te entregar 15 mil de restituição. Então, na prática, se for tirar o meu custo aqui, que seria da minha assessoria com base no que eu tô te entregando de restituição, tu ainda vai ter 10 mil que eu tô te colocando no teu bolso com um estudo que ninguém faria e eu não ganho nada com isso. Eu não ganho nada com esse tipo de estudo. É como se o Panis estivesse te dando R$ 100 e tu me devolve 20. Então, então eu digo que o fee-based ele é só um caminho, mas eu entrego o valor em outras searas, em outros atendimentos. Entendeu? Para também justificar o meu atendimento, né? Porque não dá para ficar só fazendo alocação e não querer justificar um custo. Aí a gente entra em um ponto muito importante, cara, que era aqui, nessa parte que eu queria chegar. O teu atendimento, ele não o teu especificamente, mas o atendimento da assessoria como um todo, você ainda é mais específico. O atendimento da InvestSmart, porque é algo mais 360, né? Uma assessoria convencional, mas ele funciona muito, 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 muito bem para um nicho muito específico, que são pessoas que têm condição de fazer investimentos um pouco melhores do que a grande maioria dos jovens tem acesso hoje em dia. Por que eu estou te falando isso? Nos meus 4 anos de assessoria, eu dediquei muito tempo tentando ajudar os jovens a tomar melhores decisões no que diz respeito a investimentos e finanças. Cara, e na assessoria, o quanto que isso era difícil, mano, não sei nem te explicar. Inclusive, em 2023, o ano que tu entrou, no final do ano, eu recebi em dezembro R$ 93 de salário. R$ 93 não pagava nem o O combustível. meu primeiro salário foi R$ 50. Eu lembro que teve Eu já um tinha mês... um ano de assessoria. Caramba. Eu tinha mais de um ano de assessoria, mano. Então, eu cheguei lá, não pagava nem o combustível do carro. Falei, não, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado. Foi então que a gente começou, eu e o Vinícius, a gente começou a pensar em uma alternativa para ajudar o jovem Fora da assessoria. fora da assessoria, porque na assessoria, realmente, poxa, eu posso ter 100 clientes. 100 clientes que vão ter de 5 mil a 15 mil reais. Isso aí, mesmo que seja um fee fixo, um commission based, cara... Nem entra, tá? Nem Porque entra. A XP, ela limita, ela só fala que o cliente só pode optar pelo FII fixo a partir de 300 mil. Pois é. Então, acabaria nem ficando de fora disso. E aí, a gente começou a buscar outras formas. Qual foi uma das formas que a gente testou? A gente já testou algumas. Fizemos o aplicativo e tudo mais, mas aqui a gente está tendo um pouco mais de respaldo hoje, é a questão de montar um próprio assessor, próximo a isso, um assessor, um gerente bancário, um consultor de investimentos, só que online, que tenha 24 horas de acessibilidade e utilizando inteligência artificial. Essa foi a forma que a gente encontrou de alcançar essa autonomia pro jovem. Pro jovem, né? Porque assim, o jovem ele não tem 300 mil reais, pelo menos a grande maioria, menos de 1% da população de jovens vai ter isso acumulado em patrimônio, mas eles querem começar a investir. Nem que seja 300 reais por mês, 500, 1.000, 100, enfim. Até mesmo para entender. Até mesmo para entender. Que é o principal ponto. E aí a gente entendeu essa dor. Tanto que primeiro começamos a entender esses jovens, acompanhando eles de forma de mentoria, acompanhando como é que é a realidade dessa galera, para refinar nosso produto que é a IA. A IA entrega o que o jovem precisa, que é um acompanhamento, um entendimento, um ensino, principalmente. A gente preza pela educação. Então, se tu for conversar com a nossa IA que já tá rodando, ela vai sempre estar te ensinando, te orientando, não vai te dar indicação, mas vai te mostrar ali como o caminho das pedras. Como Que funciona. que é o que é importante pro jovem. Isso a gente pretende refinar e melhorar cada vez mais. Quanto mais as pessoas usam, melhor vai ficando. Que é o que a assessoria... Diferente da assessoria, porque a assessoria é realmente um público mais
fechado ali. Dá pra dizer um middle ticket, assim. Dando até mesmo o meu lado, né? Se o meu cliente, hoje, eu tenho também esse papel de educador, porque não dá para eu prezo muito pela transparência, então não dá para eu fornecer algo sem explicar para que serve e o que é. Né? Então, se o meu cliente ele já vem mesmo minimamente com a base, é muito mais simples de eu conseguir abordar, é muito mais dinâmico. Mas meio que demora um pouco mais porque eu tenho que passar por aquela ideia do porquê faz sentido, o que é e tal, instruindo da melhor forma, educando da melhor forma. Então é uma dor, né, que eu mesmo pessoalmente senti porque eu só fui entender sobre finanças e investimentos porque eu fui atrás. Não fui ensinado na escola, não fui ensinado na faculdade, eu procurei porque eu quis. E tem muita gente que hoje tem seus 30, 35, 40 anos, uma carreira já bem constituída e não entende como é que funciona cada tipo de investimento. Tem gente hoje que tem muita alocação somente em poupança porque entende que é o investimento mais seguro. Né? Então, imagina se existisse essa ferramenta de vocês lá atrás, disponibilizada nas escolas para eventualmente a pessoa entender, né, sobre finanças pessoais ou sobre investimentos mais iniciais para aquela pessoa. É uma parceria que a gente faz até com as faculdades aqui da região, Caramba. porque o jovem entra no mercado de trabalho sem saber cuidar do dinheiro. Uhum. Então a gente tá fazendo esse trabalho de formiguinha aí, 2026 vai vir mais forte, com certeza. Mas o nosso intuito é sair, ou educar o jovem, ao momento que ele sair da faculdade, ele já saiba o que fazer com o primeiro salário. Então, é a nossa missão aí. E vai ser um grande parceiro aí dos profissionais da área de investimentos, porque isso daí facilitaria muito. Imagina, já chega o cara treinado pra ti ali. Não é só treinado, porque hoje, quando a gente vê um jovem que está bem capitalizado, é porque ele foi o 1% dos 100, que é o cara que correu atrás de entender como é que não fica no vermelho e fica no positivo minimamente. Mas hoje o brasileiro ele é um dos mais enrolados, vamos dizer assim, financeiramente. A média muito baixa, cara. Esse foi um dos motivos também. Quando eu comecei, era muito difícil tu encontrar alguém que falasse de mercado financeiro aqui em Belém. Difícil mesmo. Tipo, o máximo que o cara falava era de fazer day trade. E aí tu vai procurar um cara que aparentemente acha que fala no mercado financeiro, mas é pra te vender algo que nem faz sentido. Nem faz sentido. Então, assim, o meu objetivo não é formar pessoas que vão um dia ser, necessariamente, né? Que vão ser profissionais do mercado financeiro. Mas eu só quero que o jovem, quando ele tiver 20 anos, 25 anos, ele saiba que ele tá comprando uma maçã e é uma maçã e maçã não é banana e banana não é maçã. Se ele souber o que realmente é cada ativo, para que serve, como funciona e se serve para a realidade dele ou não, hoje eu falo para meus clientes o seguinte, por mais que você confie 100% no meu trabalho, mas eu quero que você entenda no que a gente está fazendo. Porque não adianta você ficar de olhos fechados e tal e não saber como é que está sendo a estrutura, como é que está funcionando, porque se de repente eu não estiver mais aqui, vamos dizer assim, vir a falecer, tem que saber minimamente um outro profissional ou você mesmo saber o caminho das pedras. Então você tem caminho junto, né? Perfeito. E pincelando agora o que está acontecendo, o que aconteceu recentemente, trazendo para o conhecimento do mercado, eu queria que tu abordasse um pouquinho como é que foi que esses movimentos do Trump afetaram aí o mercado internacional e qual que é a importância da gente estar ligado nisso? Principalmente na prisão do Maduro, né? Vamos... é o que tu queria falar. Se a gente for trazer assim no âmbito global, né? Um movimento como esse causa uma incerteza, né? Quando causa uma incerteza, né, nível global, né, não falo em outros países, isso daí ameaça um pouco mais os Estados Unidos em si, e o que isso reflete? Numa desvalorização do dólar, mas não... Tem muita gente que às vezes analisa, o dólar desvalorizou perante ao real e acha que é um movimento interno. Não, se for pegar ano passado, onde o Trump passou o ano inteiro tendo aquele conflito comercial, de taxação e tal, foi um momento que o dólar ele perdeu o valor em vários locais, né, em várias outras moedas. Tanto que ano passado o dólar ficou negativo, né? Vários comparativo iene, euro, enfim. E esse ano, se continuar do jeito que tá, possivelmente fica na mesma coisa. O dólar caminha e veio meio que de lado.
Então, a minha perspectiva, por exemplo, de oportunidade, talvez seja uma oportunidade de pensar em dolarização para pegar um preço, uma cotação do dólar, vamos dizer assim, mais atrativo, isso olhando para o longo prazo. Porque se a gente comentar sobre a história, né, do dólar, né, dólar é dólar desde que existe. E ele já passou por diversas crises, né, os Estados Unidos passou por diversas crises e sempre se ergueu. Então, nesse momento, que às vezes é um momento desafiador, talvez é um momento de oportunidade. Então, hoje, eu digo muito para os meus clientes que, cara, não existe. Uma coisa que eu digo que é obrigação todo mundo ter parte do seu patrimônio dolarizado. Eu acho que é fundamental. Tu pode ser conservador, moderado, arrojado, independente do cenário de como estiver tua família, se tem filho, se é casado, se é separado, tá no terceiro casamento, ou se ainda tá estudando, tu tem que ter parte do teu patrimônio dolarizado. Por quê? Porque além de você ter um risco soberano, né, você tira o risco Brasil. O Brasil, ele tem total oportunidades e chances, né? Principalmente na nossa própria matéria, né, que a gente produz e exporta, né, de ser um país desenvolvido. Mas por conta de várias outras administrações, a gente sempre vai ser um país emergente. E a gente já passou por várias outras moedas enquanto o dólar existiu, né? Então a gente está vivendo um ano de eleição, independente de quem ganhar, a gente sabe que a gente está numa instabilidade fiscal, né? A gente está com juros muito altos. Aparentemente a gente está com uma inflação controlada, mas a gente vai vir agora com uma reforma da renda que muitas pessoas, que eu digo que é uma boa, tá? Ter uma isenção de imposto para quem ganha até 5 mil reais, isso daí ir aumentando na medida que for subindo a renda. Mas o que isso daí pode ligar um sinal de alerta, tá? Que eu já vou dizer um pouco de cenário de oportunidade. Vai aumentar o consumo, porque vai sobrar mais dinheiro. Aumentando mais o consumo, aumenta a inflação. Então, talvez, com o possível corte de juros que possa ter esse ano, ao mesmo tempo somando com a isenção de imposto, aumente mais a inflação pelo aumento do consumo. Que isenção de imposto? Do imposto de renda. Para quem recebe até 5 mil reais e vai aumentando na partir do aumento dessa renda. Entendi. Entendeu? Que antes era até 27,5 e tal. Então, vai sobrar mais dinheiro, né? Então, vai aumentar mais o consumo. E a maioria dos brasileiros... Não investem? E também a maioria dos brasileiros ganham até esse valor, né? Então, eu acredito que esse ano é muito bom a gente ficar mais atento com relação ao dólar, oportunidades de alocação internacional, né? Não somente dólar, mas dolarizado, em outra jurisdição, e inflação aqui no Brasil. Inclusive, você que está assistindo esse podcast, caso já esteja no momento de investir em dólar, que eu acho que é a qualquer momento, o nosso amigo aqui, Gabriel Panice, é especialista em dolarização. @Gabriel Panice. Qual é o teu Instagram? Falei. Panice Gabriel. Aqui, ó. Aquela ali? É. @Panice Gabriel. Pode me seguir lá que eu falo bastante sobre o tema Pode de seguir dolarização. ele e quando você estiver confortável, entre em contato, marque uma reunião, você vai ver o seu patrimônio em dólar sendo protegido, seguro e alavancando. Isso já é uma despedida, mano? Não, estou só fazendo... Ah, tá. Poxa, ainda tinha muita coisa pra falar de dólar. É porque ele abriu a oportunidade de falar de dólar. É que eu falei sobre o cenário, né? Entendi. Que quando a gente fala sobre dólar, a gente tem que falar sobre internacionalização de patrimônio, né? Eu tenho hoje uma certificação, né? Especialização em estruturas internacionais. Não é somente alocação, mas é pensar numa estrutura familiar, onde, através de uma offshore, através de uma estrutura bem diversificada, ele consegue também olhar para o âmbito familiar. Porque dependendo da estrutura familiar e do quanto ele dolariza, a questão tributária também é muito importante para a gente começar a observar. Sim. Então, não é somente investir em dólar, mas é pensar na melhor estrutura, que mais faça sentido para o cliente. Pois é, eu concordo 100%, cara. Eu só não sei exatamente até onde faz sentido investir em dólar apenas pensando nessa questão de janela de oportunidade, porque eu acho que sempre é um bom momento para investir em dólar, sabe? Principalmente pensando no que tá acontecendo agora, cara, tipo, tirando um pouco o olho dos Estados Unidos, mas olhando como brasileiro, imagina o quão perigoso é tu manter todo o teu patrimônio, além de uma única moeda, ser uma moeda ligada, de certa forma, a políticas econômicas não tão favoráveis assim, né? Eu vi, inclusive, muita gente, tipo, o Nicolas Ferreira, o próprio... Acho que foi mais o Nicolas Ferreira que eu vi uns 2 vídeos dele, achando engraçado a questão que
poxa, do que aconteceu lá na Venezuela, né? Eu não acho que esteja errado, obviamente, não acho que seja esse o caso, mas eu acho muito perigoso tu achar engraçado e achar que é algo bom com que isso tenha acontecido, vendo que quem representa a gente aqui no Brasil é alguém que apertou na mão do cara e disse estamos juntos, né? Então, o meu maior receio mesmo de ter ou falar que não mantenha teu dinheiro em real é porque a gente está em uma política econômica e fiscal um pouco frágil, né? Então, eu acho que a questão de dolarizar o patrimônio, eu diria que é mais nesse caso, cara. E eu trago mais, nem só por isso. A gente tá vivendo um escândalo hoje com o Banco Master, né? Onde tá tendo influência do próprio STF para querer barrar a liquidação óbvia de um banco falido. Pois é. Então, por quê? Porque pode ser um boato, enfim, mas ele tem o CEO do Banco Master, ele tinha ligação com alguns políticos, ou até mesmo alguns ministros do STF. E como é que é a visão internacional para isso? Cara, tem uma instabilidade jurídica enorme. Então, era para ser um ativo onde eu tenho, por exemplo, muitos clientes que gostam muito de alocação em emissões bancárias porque tem a segurança do FGC. Sim. Agora imagina o dinheiro está congelado, que tinha alocações do Banco Master, tá? Quiseram explorar um pouco mais esse risco, mas tiveram alocações no Banco Master e agora o dinheiro está parado por mais de 2 meses, sem rentabilizar. Então, como é que vai funcionar, né, essa dinâmica? Pois é, então, que descredibiliza completamente o país, cara. Inclusive, é uma brincadeira que eu sempre falo pro Vinícius e para qualquer outra pessoa que a gente tem a oportunidade de falar sobre dólar, mas agora ainda é mais fácil de ver do jeito que as coisas estão hoje, né? Imagina se tu é um venezuelano, mesmo que esteja ali sofrendo um problema muito sério, mas tu tem todo o teu patrimônio ali, antes do Maduro, obviamente, tomar posse de tudo, tu ter todo o teu patrimônio ali, cara. Tu ficou completamente ilhado. Já outras pessoas que tinham mais potencial de geração de renda e já tinham patrimônio, tinham dinheiro em outros países e por conta disso conseguiram se livrar lá do que aconteceu antes de virar esse escândalo todo, né? Exatamente. O Lucas ele sempre comparava com a Argentina, né? Agora ele mudou. Vou mudar o discurso agora. Mudar o discurso. Eu falava assim, poxa, imagina que a gente não fosse mais brasileiro, a gente fosse argentino. E aí tu tem todo o teu dinheiro em uma moeda onde o peso se desvalorizou. Agora não, agora tem um amigo que foi pra Argentina, o cara não conseguia... Era mais barato comprar vinho do que comprar água lá. Caraca. Dizendo uns amigos que foram agora, né? Então, hoje em dia, vou mudar o discurso, vai virar Venezuela. E a gente caminhando já logo pro final, eu queria que tu desse uma pincelada de como é que tá o mercado hoje, o mercado tanto de ações quanto de renda fixa. Tu comentou sobre o Banco Master. Inclusive, o Lucas sempre investiu no Banco Master. Não, que história é essa? Que história é essa? Sacanagem. Eu queria que desse uma pincelada. Quais são as oportunidades que tu vê hoje no mercado? Lembrando que, pra vocês, não é indicação. Não é indicação, tá? Uma opinião. Indicação. Mas eu queria que tu desse uma pincelada. Eu não vou falar ativo, vou falar só... Setores, eu acho indicadores. Que quando a gente fala sobre... Cara, inclusive vou ter que falar porque... Exemplificando. No cenário hoje do mercado, eu acho que é uma boa oportunidade de observar um pouco o ouro, porque quando tem uma incerteza global, geralmente é um ativo que costuma ter uma boa performance, igual como foi ano passado. Acredito que a nossa como assim o ouro? Vai comprar o lingote de ouro? Não, compre o ETF de ouro. Tá. ETF de Qual ouro. o nome? Em reais, o ETF Gold 11, e em dólar, nosso amigo Lucas. Tem dois, né? Tem o GLD e tem o IAL, mas eu gosto mais do GLD. Não é uma indicação, tá? Não é uma indicação. Eu acredito também que a Bolsa brasileira, né, com esse recuo da taxa de juros, pode ser que dê um grande incentivo no mercado interno, então talvez a gente possa ver também uma crescente da Bolsa, igual como foi ano passado. E se atentar um pouco mais para ativos com ganho real, através de inflação. Então, alocar alguma coisa que é IPCA mais alguns porcentos, conseguir 7 maravilhoso. Ações deu uma subida, né? Deram uma subida. Cara, ações eu tenho uma visão um pouco diferente do que boa parte das pessoas tem, de fazer estoque em pique, né? Uhum. Eu gosto de investir em ETF, para pegar logo todo, porque, por exemplo, lá fora tem muita coisa boa, né? A Apple, o Facebook, Nvidia, mas imagina tu acertar um Google da vida no começo. Então é melhor tu pegar o ETF inteiro, porque tu consegue acertar. Aqui no Brasil, ações, elas estão subindo, mas a gente tá vivendo uma
escassez aí de IPO, né? Então, de uma maneira mais eficiente, se você quer ter um portfólio diversificado, assim, em ações, e não sabe como investir, eu iria também para um ETF mais bem direcionado, como um DIV11, um NSDV11, que dentro do próprio portfólio ele pega ativos de setores mais perenes, geradores de caixa e bons pagadores de dividendos. Então ele tira tudo que é porcaria da bolsa e fica só com Legal. o filé mignon. É que eu tô Vamos dizer sorte que tu falou disso no final agora, senão a gente ia discutir esse tema aí por um bom tempo, mano. Caramba, tu tem... O Lucas, eu também não concordo muito, mas a gente pode gravar mas um aí- podcast só sobre isso. Inclusive, a gente pode fazer agora esse podcast. Bora, mais uma horinha dá? Tô brincando. Tô brincando. Cara, mas tem um estudo muito da hora que numa outra oportunidade posso trazer, porque você está aí reflete A gente aqui. já deixa na tela aí. É um estudo da JP Morgan justamente sobre isso. Você já viu Ah, aquele... não, mas eu concordo que lá fora funciona. É, lá fora funciona. Não, mas isso daí é algo que em renda variável, qualquer renda variável funciona. Mas eu vou- é um aquele outro debate estudo. é fulano de tal contra 30, Sim, sim. vai ser dois Vai- fulano de tal Vai contra ter um ETF, mas eu gosto muito de ETF. Eu gosto só que também. O ETF No Brasil- funciona lá fora, Pois é, na minha no opinião. Brasil eu não... É que no Brasil o Brasil é meio bebezinho, né, das coisas. Tipo, o modelo de fee-based, eu falei que lá fora já existe há muito tempo. Aham. E a gente vive num modelo que antes era mais commission-based, que tem países de grandes economias que é proibido. ETF é a mesma coisa. ETF aqui, por exemplo, lá tem um monte de ETF de renda fixa. Aqui agora que estão sendo criados alguns ETFs de renda fixa, tem alguns já de renda variável, mas tipo Inclusive assim... tá criando um, né? É o pão. É o pão. É o Pão, Não, pois é, por isso. pão. Eu queria que tu deixasse um recado aí De pra novo. galera. Deixasse um Sem recado. pressão. Pra quem tá assistindo, pode ser um recado sobre investimento, sobre vida pessoal, sobre o que tu quiser aí. Vou te um Pra recado qual pro câmera? Mateus. Essa. Pra quem não sabe, eu tenho um filho também. É o mesmo recado que eu daria pro meu filho. Estude. Nunca vá de cabeça em tudo que você, enfim, vê na vida e entre primeiro com o pé até... Isso que tá doido. E conte sempre com um profissional, mas sempre aprenda aonde você está entrando. Isso foi Muito só bem. pro teu filho agora. Papai tá preparando seu patrimônio. Ai, Eu ai. queria fazer mais uma vez um agradecimento a ti, Panis, por ter topado. Eu esse que agradeço, meu amigo. A gente vai ter que marcar esse treino também. É, outra gente. coisa, pessoal, pra quem tá assistindo, é a segunda vez que a gente grava com o Panice. A primeira vez, infelizmente, a gente não conseguiu levar pro ar, mas por motivos externos, mas dessa vez agora vocês estão assistindo. E eu queria agradecer a presença dele, a disponibilidade, numa sexta-feira que a gente tá gravando, então é um cara com uma agenda muito cheia. Agradecer a vida do Lucas também, mais uma vez estando conosco aqui no nosso podcast. Agradecer a TEP Produtora Valeu, e o Panis. Estúdio TEP. E Tamo junto, mano. quem tá preparando tudo isso aqui, o nosso amigo Léo. Léo, dá uma palavra aqui, vem cá. Eu quero que tu venha aqui dar uma palavra. Rapaz, essa é novidade. Caramba! Chega aí. Pra quem não conhece, esse aqui é o Léo. Nossa. Aqui aparecendo. Dá uma palavra final aí, agradecendo alguma coisa. Vamos lá, galera, agradecer a presença de todas essas pessoas que estão aqui, a presença de vocês que estão assistindo aqui, que é muito importante isso, porque se vocês apoiam ele, eles apoiam esse espaço e esse permanecimento aqui. Agradecer a vocês pelo conhecimento, porque enquanto vocês estão falando, eu tô aprendendo sentado Olha lá aí. atrás. Então, Aprendendo muito, né, parabéns Léo? a todos vocês aqui. Valeu, galera. Segue esse canal aqui, curte, segue a rede social de cada um aqui, também não deixa de seguir a rede social lá da Tap Studio. É isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até.